Rapaziada, sábado, irmãos, estamos aqui para ver um estudo da Bíblia, Bíblia de Estudo de Vida Nova, que já é antiga, e temos na parte do esboço da doutrina cristã. Já vimos, estamos a ver a secção 1, Deus, na sua revelação, sua natureza e sua atuação. Já vimos a necessidade de, estamos na secção 1 ainda, a necessidade de Deus, da revelação, as formas de revelação de Deus através da natureza, Deus através das suas obras da natureza, Deus se revela através da história, Deus se revela na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho. Já vimos os dois testamentos, Deus revela por meio da Bíblia, já vimos os dois testamentos e já vimos a inspiração divina na Bíblia. Agora, eu queria aqui passar uma parte que é objeções à doutrina cristã. Ou seja, o que é, neste caso, contra. Sim, é contra. Agora diz aqui, objeções ao quem está contra, né? Contra a inspiração de Deus na Bíblia. E aqui diz, objeções à doutrina da inspiração da Bíblia. Primeira objeção. Afirma-se que declarações escritas ou palavras podem ser usadas para nos informar. Atos de revelação. Mas não podem construir a revelação porque esta, afirma-se, corre somente através de factos ou pessoas, podendo assim a Bíblia ser um livro a respeito da revelação, não sendo ela mesma uma revelação de Deus. Como pronto, as pessoas já viram e dizem que não é uma revelação de Deus ao homem a Bíblia, mas nós sabemos que é, né? Mas o homem diz que não, o homem do mundo. E este argumento ignora que um dos principais meios pelos quais as pessoas se revelam, mas umas às outras, é a conversação, ou sejam as palavras. Deus, que é uma pessoa, não se limitou ao emprego de concorrências para revelar-se a nós. Utilizou também palavras que punha nos lábios de seus profetas. É verdade. Ele manifestava-se através dos profetas, dizia o que é que ele tinha que fazer, juízos, tudo isso, tudo como está na Bíblia. Se não fosse assim, o homem nunca, Deus não se ia revelar a qualquer pessoa, ou não se revela, não se revelar a qualquer pessoa. Nós é que nos fechamos para ele nos falar. Peço só desculpa. Depois diz, através dos seus profetas. E diz, exemplo, Deuteronômio 4, 1, 5, 2, 2 Samuel 23, 2, Jeremias 1, 9. Ao revelar-se na pessoa de Jesus Cristo, de novo Deus fez uso das palavras. Os escritores dos evangelhos interessam-se tanto pelo que Jesus disse como pelo que fez. E segundo João, afirma que suas palavras eram as palavras ou a palavra afirmavam que não, a palavra de Deus. João 7, 16, 18, 8, 38, 1, 14, 24, 17, 8, 14. Outrazinho foi pela
pela pregação que a primitiva igreja confrontava os homens em Jesus. Não há, portanto, razão de se negar que uma das maneiras pelas quais Deus se revela aos homens é por palavras. 1 Coríntios 2:13. Deus revela-se através de nós e por nós. Segunda objeção. Alega-se às vezes que, de acordo com o modo de entender, declinando acima os escritores humanos da Bíblia nada mais eram do que instrumentos passivos, uma espécie de máquina de escrever usados por Deus para registrar o que ele queria. A alegação equivaleria tanto quanto ao se dizer que Jesus, ao falar, agia como um gravador de fita divino. A verdade é que a palavra de Deus veio aos escritores bíblicos de diferentes modos, porém, geralmente através de exercício normal de faculdades da mente e a da razão que Deus lhes deu. Ou seja, tudo o que Deus transmitia, nós temos a palavra que temos para depois lermos e percebermos. E nunca como ditafones ou simples gravadores humanos. Sem dúvida, se trata de um paradoxo, uma vez que assim consideramos a Bíblia simultaneamente um livro humano e um livro divino. Porém, é paradoxo idêntico à crença de que Jesus era perfeito homem e ao mesmo tempo o Filho de Deus. Na verdade, podemos legitimamente empregar essa analogia para nos ajudar a entender a natureza da Bíblia. Uma vez que não caiamos na bibliolatria, que é o erro de encarar a Bíblia como espécie de encarnação do Espírito Santo, tendo um valor mecânico, mesmo sem compreensão da sua mensagem. Isto levaria alguns a venerá-la como um ídolo, que é o que os católicos fazem, se vamos a ver. Mas terceira objeção. Pergunta-se se acertando dizer que toda a Bíblia inspirada ou que Deus fala igualmente através de todas as suas partes. A esse respeito, é importante lembrarmos que a Igreja adotou e separou um cânon da Escritura, negou expressamente a inspiração de muitos outros livros que tratavam da história de Israel e da história primitiva. Igualmente afirmou expressamente que os livros aceitos eram inspirados por Deus. A experiência cristã tem confirmado que, de facto, Deus se revela aos homens através de toda a Bíblia, ainda que o faça com maior nitidez em certas partes, João, por exemplo, do que em outras, como Eclesiastes, que são, por assim dizer,
periféricas em relação à suprema revelação de Jesus Cristo. Cremos que Deus inspirou alguém a registrar palavras de homens que estavam enganados, como por exemplo dos Consoladores de Jó, cujos argumentos o próprio Deus refutou. Não é que o Evangelho de João seja mais mais inspirado do que Eclesiastes. Antes é que naquele Deus estava, passo que em Eclesiastes fornecia o registro das últimas tentativas humanas para conseguir a felicidade debaixo do sol. Outras mesmo que algumas partes da Bíblia pareçam não trazer mensagem de Deus para nós em nossa situação atual, é muito possível que tenham falado ou que ainda venham a falar a outras pessoas em situações diferentes. Basta lembrarmos, por exemplo, como o livro do Apocalipse tem revivido, vez após vez, por cristãos que sofriam e a perseguição. Devemos lembrar também que a própria Bíblia não nos autoriza a dividi-la partes, mas antes a considerá-la um todo orgânico, tendo cada livro um papel a desempenhar na obra total. Ou seja, a Bíblia, como eu já tinha dito, na Bíblia a gente conhece Deus, o diabo e o homem. E aqui, mas mais que tudo, conhecemos a Deus, como Ele faz as coisas, como Ele quer fazer as coisas, como Ele fez e pode fazer, porque Ele é imutável. E então, através da Bíblia, nós podemos ver que Deus faz estas coisas. Vou aqui ler outro, que é o registro da Bíblia é merecedor de confiança. Os cristãos têm sustentado tradicionalmente que a Bíblia, na qualidade de livro inspirado por Deus, é uma revelação de atitude de Jesus para com o Antigo Testamento. Peço desculpa que este vídeo está a ficar um bocado grande e o telemóvel está a ficar sem bateria.